Olá pessoal, voltando para as nossas gravações, para as nossas aulas. Vamos falar agora sobre tratamento e revestimento de aberturas, vamos falar sobre controle de poeira, né, que a gente também precisa ter bastante cuidado, dentre outras coisas. Quanto ao tratamento e revestimento de aberturas, a gente já falou um pouquinho na aula anterior, já falou no semestre passado em Lavras de Minas Subterrâneo, né, mas nunca é demais a gente ter cuidado e repetir sobre esse tema, porque eles são um dos principais, se não o principal tema que a gente tem que ter cuidado quando em minas subterrâneas, tá? Cadê meu mouse? Aqui. A norma fala pra gente que todas as aberturas subterrâneas devem ser avaliadas e convenientemente tratadas segundo suas características hidrogeomecânicas e nas finalidades a que se destinam. Olha que é a primeira vez que a norma fala sobre hidrogeomecânica, tá? Antigamente ela não falava sobre isso. Porque, como eu já tinha mostrado até em vídeos na parte de drenagem que a norma fala, a água ela é muito ruim numa mina subterrânea. Numa mina a céu aberto também é ruim, mas é mais fácil de você controlar do que numa mina subterrânea, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses quesitos em mina subterrânea. Olha esse caso, olha o funcionário trabalhando. Vê se isso é condição de vida. E aí, algum de vocês entraria nessa jogada aí? O que vocês me dizem? Complicado, né? E aí, situação simples, tranquila? Eu acho que não é muito bom ficar trabalhando numa condição de trabalho dessa. Fora que, como a gente já tinha falado antes, isso é uma zona de extrema instabilidade. Se vocês olharem aqui, ó, tem toda uma estrutura a mais para segurar essa frente por conta dessa pressão da água aqui, né? Então, todas as minas com necessidade de tratamento devem estar disponíveis os planos atualizados de todos os tipos utilizados para esse tratamento. Vamos lá, classificação geomecânica, muito boa em um certo ponto. Então eu tenho um certo tipo de tratamento aqui. Se eu vou avançando e vou descobrindo que o meu maciço está mudando a classificação geomecânica, nesse meu plano ele já tem que estar dizendo o que vai vir na sequência, né? Isso acontece muito em construção de túneis rodoviários, por exemplo, onde o pessoal vai avançando e vai percebendo que ele vai mudando. Uma hora ele está bom, uma hora ele está ruim, outra hora ele está bom, outra hora ele está ruim, né? Claro que não é com essa velocidade toda, mas vocês conseguem observar que ele tem as variações. Uma hora ele está muito bom, outra hora ele está bom. Muito bom, bom. Bom. Aí ele vai para um pouquinho ruim, depois ele volta para muito bom. E assim a gente vai. Né? Nos últimos trabalhos de TCC, por exemplo, que eu tenho observado, isso tem acontecido bastante. Né? No desenvolvimento de galerias e na construção de túneis, isso tem ocorrido com frequência. Então a gente tem que sempre ter esses planos atualizados, tá? Nesses planos devem ter os seguintes: fundamentação técnica do tipo de tratamento utilizado, uma representação gráfica de como ele vai ser aplicado, instruções precisas em linguagem acessível das técnicas de montagem, das condições locais a serem tratados. Eu sempre falo para vocês, não adianta nada eu colocar uma linguagem totalmente técnica, né, sobre o que está sendo feito, se quem vai ler esse plano não conseguir entender o que está sendo dito. Você tem que ser técnico, mas você tem que ser simples, tá? Não adianta você ser muito técnico ou você ser simples o suficiente para que não seja algo tão bom e tão completo como deveria. Mas também não adianta você vir com palavras extremamente rebuscadas e complexas que quem vai ler e quem vai aplicar não consiga identificar o que está sendo pedido. No caso do comprometimento do tratamento, deverão ser adotadas medidas adicionais a fim de prevenir o colapso e a desestruturação do maciço. Pode acontecer um desprendimento de algum bloco, alguma coisa assim, principalmente com o uso de tela, sim, até porque a tela serve para segurar esse material desprendido, né? Mas eu não posso ter o colapso nem a destruição do maciço, desestruturação do maciço, se não for o que eu quero. No caso de um abatimento de teto, eu quero que tenha um colapso controlado.
Mas o ideal é que não aconteça isso se não for algo que eu estou programando. Nesse caso específico, tomara muito que não tivesse nenhum funcionário aí dentro, né, desse equipamento, mas aí a gente vê que a estrutura, o tratamento não foi suficientemente forte para aguentar a movimentação que aconteceu nesse caso específico. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado novamente, pessoal. E aí? De quem é a responsabilidade? De quem fez o tratamento ou do gerente da mina? Dos dois, tá? Porque o gerente ele tem a corresponsabilidade. Quem fez o tratamento também. O pessoal da geotecnia também é corresponsável por isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. No mínimo, nesse caso específico aqui, tivemos uma perda de bens. Tomara que não tenha acontecido uma perda de vida, né? Porque aí é bem pior. Observe esse vídeo, que praticamente todos os meus vídeos são tirados da internet. Esse aqui o pessoal colocou o nome dele de chuva de pedra. Vocês vão entender já já por que chuva de pedra, né? E começou. Fico impressionado com esse rapazinho aqui, né? Já correu um desplacamento aqui e o cara continua gravando como se nada tivesse acontecendo. Vamos lá. E tá caindo. E continua caindo. E os dois continuam gravando, né? Aí eu pergunto pra vocês, qual de vocês ficaria numa situação dessa? Você está observando que é um local instável, que está tendo movimentação de fragmentos, e você ficaria fazendo essa filmagem, ou você sairia, deixaria acontecer e depois você voltaria para analisar a situação? Porque ali, controlado, em um certo ponto, se isso começa a virar um colapso, você não tem nem tempo de correr, né? Então há de se ter cuidado na forma com que está sendo feito esse procedimento, tá? Para que vocês não venham a sofrer nenhum acidente, né? E nem coloquem ninguém em risco de acidente. Isso é muito importante. Muito importante a gente notar que todo material de escoramento deve ser protegido contra umidade, apodrecimento, corrosão, além de outros tipos de deteriorização em função da sua vida útil programada. Gente, isso é muito importante. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um tirante e esse meu tirante está exposto à umidade e ele é de ferro, né? Esse meu tirante ele tende a oxidar, né? Enferrujar. E se ele oxida, se ele enferruja, a tendência é com que ele tenha menos capacidade de carga a longo prazo, né? Então, se a gente lembrar que os tirantes mais modernos eles são presos com cimento ou com resina, a resina é o que protege melhor o nosso tirante. Só que a cabeça dele do lado de fora, né, onde a gente rosqueia ali a porca, né, para prender o tirante no maciço, ela pode estar sofrendo corrosão por conta de intempéries, por conta de uma grande umidade, por exemplo. Então, em alguns casos, o pessoal fecha ele, cimenta por cima para evitar, porque se começa a corroer num ponto, se começa a enferrujar no ponto, esse ferrugem pode caminhar por dentro de todo o sistema. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu mostrei, antes do vídeo anterior, uma foto onde, se vocês observarem, os slides estão disponíveis para vocês. É até ideal que vocês fiquem com eles também sempre abertos aí. Na foto, mostra que a tela já estava bem velha, bem enferrujada. Isso pode ser um dos motivos de ter acontecido o acidente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá ok? Com relação à proteção contra poeira, eis aí um grande problema que a gente tem. Poeira a céu aberto já é ruim. Poeira numa mina subterrânea é terrível, né? Porque, querendo ou não, eu já falei para vocês antes, que trata-se de uma área, um espaço confinado, né? Não é uma caldeira, que a NR33 é mais específica, mas a gente está no espaço confinado, não tem tanto espaço, não tem tanta circulação do ar.
Se meu sistema de ventilação ele não for muito eficaz, essa poeira ela vai ficar ali por muito tempo. E a poeira mineral ela tende a ser muito, eu ia falar tóxica, mas não é a palavra correta. Prejudicial é a melhor palavra. Ela tende a ser muito prejudicial à saúde, principalmente quando eu tenho minerais silicatados, né? Aí a gente vai lá para o chamada pneumoconiose, né? Que o pessoal chama de pulmão de pedra, tá? Que aí a gente tem a sílica, né? Que ela vai dificultar essa movimentação dos pulmões, né? E ela vai endurecendo essa flexibilização do pulmão e vai diminuindo a capacidade de respiração do nosso funcionário. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa poeira mineral, porque ela tende a ser muito ruim, muito prejudicial. Então a norma fala pra gente, nos locais onde haja geração de poeiras na superfície ou no subsolo, aquele monte de gente lá deverá realizar o monitoramento periódico da exposição dos trabalhadores através de grupos homogêneos de exposição e das medidas de controle adotadas, com o registro dos dados observando no mínimo o que está previsto no quadro 1 desta resolução. Além do que está previsto na NR22, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está previsto na NR15, que ela fala sobre os limites de exposição, tá? E aí ela vai falar sobre poeira em um dos seus anexos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso também, tá? Lembrando, eu até botei um vídeo do SESI 100% seguro, que ele fala sobre esses grupos homogêneos, né? Que você pega todo mundo que trabalha em uma certa função, escolhe um cara e coloca ele lá o tempo inteiro, um cara, uma mulher, escolhe uma pessoa, coloca ele lá com um coletor de poeira, né? E ele vai fazer suas atividades e no final de um certo período você analisa o quanto de poeira está esses funcionários, que você coloca um de amostragem para representar um todo, quanto que esse funcionário está exposto a esse tipo de situação, e aí você vê o que tem que ser feito para minimizar esse tipo de ocorrência, tá? O grupo homogêneo de exposição corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam uma exposição semelhante de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer do trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores deste mesmo grupo, tá? Então é o que eu acabei de falar, a gente seleciona alguns, coloca eles para trabalharem durante as suas funções normais e a gente vai ver como que eles estão expostos a essas situações. Quando ultrapassados os limites de tolerância à exposição a poeiras minerais, devem-se adotadas medidas técnicas administrativas que reduzam, eliminem ou neutralizem seus efeitos sobre a saúde dos trabalhadores, considerados os níveis pela ação estabelecidos nesta norma. Então a gente sempre tem que pensar que quando eu ultrapasso, eu tenho que adotar medidas, mas o ideal é que eu nunca ultrapasse. Tá? O ideal é que eu nunca chegue no que a norma estabelece como máximo, porque se ela está colocando como máximo, isso quer dizer que minha atividade ela não é 100% segura para os meus funcionários. Aí eu tenho que começar a procurar EPI, EPC e tal. Em toda mina deve estar disponível água em condições de uso com o propósito de controle e geração de poeiras nos postos de trabalho, onde a rocha ou minério estiver sendo perfurado, cortado, detonado, carregado, descarregado ou transportado. Vamos lá. Em uma mina subterrânea isso é muito complexo, muito difícil. Numa mina a céu aberto, até que o pessoal consegue controlar isso melhor. Nesse caso, então se eu vou colocar água numa mina subterrânea, por exemplo, eu jogo a umidade lá para cima, o meu ar ele vai se conectar ali, vai se misturar com essa água, e isso fica ruim para a respiração celular, por exemplo. Uma área muito úmida, a respiração celular ela é mais dificultosa. Então você sempre termina não tendo essa transferência de calor do corpo para o meio, porque a água vai causar uma camada superficial, né? Quanto mais úmido, mais abafado você sente aquele ambiente, então se torna algo complexo. Numa mina subterrânea, numa mina a céu aberto é mais fácil de eu fazer esse controle. Aqui, por exemplo, uma pedreira que eu visitei, que eu fiz um trabalho para eles estavam umectando o material desmontado. Depois que saía da lavra, tá, eles umectavam o material desmontado, e esse material desmontado era levado para o sistema de britagem para evitar a geração de poeira durante o transporte.
Ou seja, isso aqui era uma espécie de uma pilha pulmão, tá? E aí eles faziam todo esse procedimento: umectação de via, umectação de pilha, tá? As operações de perfuração ou corte devem ser realizadas por processos umidificados para evitar a dispersão da poeira no ambiente de trabalho. Só que, vamos lá, se a gente for trabalhar, por exemplo, com calcário, o calcário com água ele gera uma pasta, né? Quanto mais você tenta fazer a perfuração lá, que você está fazendo, vou pegar até um bit de perfuração aqui, quanto mais eu estou fazendo o movimento, em volta dele o calcário gera um cimento com água, né? Então o bit, se vocês observarem aí, cadê? O bit aqui, ó, ele tem furinhos, dá pra ver a parede lá atrás, ó. Ele tem esses furinhos que eles servem justamente para fazer a inserção de água, quando é o caso de água ou de ar, e para fazer a remoção do material desmontado, material fragmentado. Com água, o calcário ele vira uma pasta e eu não consigo remover esse material. E aí, querendo ou não, eu começo a ter problema com o meu bit, eu não consigo perfurar. Então, nesse caso específico, eu preciso ter um sistema de coleta da poeira. O que é isso? Enquanto eu estiver perfurando, eu tenho que ter um mangote que ele não vai deixar que essa poeira da perfuração vá para o meio. Então ele já faz um sistema de coletagem e já deposita lateralmente a minha perfuratriz. Ou seja, aí você vai ver uma perfuratriz que do lado dela tem um montinho de material fragmentado. É uma poeirinha, mas em vez de ela ser jogada para fora, ela é depositada lateralmente à perfuratriz. Isso já é um sistema de controle para evitar essas grandes poeiras minerais. Né? Então, é mais ou menos o que eu acabei de falar. No caso, haja impedimento de umidificação, em função das características mineralógicas da rocha, impossibilidade técnica ou quando a água acarretar riscos adicionais, devem ser utilizados dispositivos ou técnicas de controle que impeçam a dispersão da poeira no ambiente de trabalho. Que é o que eu acabei de falar para vocês, que essa poeira, né, ela foi, nesse caso bem específico, ela foi controlada pelo simples fato da gente estar utilizando, né, um sistema de coleta da poeira, tá? Durante a própria perfuração. Uma outra coisa para uma mina subterrânea é fazer uma ventilação muito mais eficiente, porque essa poeira aí ela vai ser um problema. Então a função da ventilação é limpar o ar e fornecer oxigênio. Então quanto mais poeira eu tiver, mais ventilação eu vou ter que ter. Quanto mais ventilação eu tiver, mais caro é a minha operação, e aí uma coisa vai levando a outra. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado também nesse quesito, tá? Os equipamentos geradores de poeira com exposição dos trabalhadores devem utilizar dispositivos para sua eliminação ou redução e ser mantidos em condições operacionais de uso, né? Por exemplo, se a gente tem uma carregadeira, uma LHD, a nossa LHD, pelo simples movimento dela, ela vai gerar poeira. Então aí a gente precisa ter, por exemplo, uma LHD com a cabine fechada, né, com ar-condicionado, filtro. O filtro vai evitar com que essa poeira entre dentro da cabine, para que a gente consiga manter uma boa condição para o nosso funcionário e o nosso equipamento também ele consiga estar em boas condições de uso, tá? Essa parte para mim é a melhor da norma, porque eu acho que isso é impossível, mas vamos lá. As superfícies de máquinas, instalações e pisos nos locais de trânsito de pessoas e equipamentos devem ser periodicamente umidificados ou limpos de forma a impedir a dispersão de poeira no ambiente de trabalho. Como eu falei para vocês, essa parte para mim é a melhor da norma, porque ela fala que eu preciso ter as superfícies das máquinas limpas. Eu acho que isso não funciona muito bem, né? Mas já que eles falam isso, é complicado. Essa aí dá até aquela coçadinha atrás da cabeça, né? Porque não é tão simples fazer isso que eles estão solicitando na norma, mas é o que é pedido, né? Mas nesse caso específico a gente tem que sempre tentar o melhor possível, mesmo sabendo que não dá para fazer tudo. Nas instalações, ok, instalação, banheiro, cozinha não, refeitório, porque a cozinha é outra coisa lá específico. Nos banheiros, refeitórios, tudo bem, tem que ter sempre a limpeza o máximo possível.
mas em superfície de máquina aí é complicado demais, né? Mas a norma fala que a gente tem que sempre manter tudo o mais limpo possível. Nos postos de trabalho que sejam enclausurados ou isolados, a gente pode considerar como enclausurado ou isolado uma galeria, por exemplo, que de desenvolvimento, que eu estou começando ainda a fazer essa minha galeria, tá? Deve possuir sistemas adequados que permitam a manutenção das condições de conforto que existem na NR17, tá? Especificamente nas constantes no subitem 17.5.2 citada na NR, que possibilitem trabalhar com o sistema hermeticamente fechado. Ou seja, nesse caso específico, quando está enclausurado, tem uma normativa específica que fala sobre como a gente tem que trabalhar com relação ao controle de poeira. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado também. Ela fala o seguinte: nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento e análise de processos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto: nível de ruído, de acordo com a NBR 10152, de acordo com o que vem no Inmetro. Condição de temperatura efetiva entre 20 e 23 graus, tá? Nunca mais frio do que isso, nunca mais quente do que isso. Mais frio, as pessoas tendem a ficar mais desatentas, porque o corpo ele tende a gerar calor através da vibração. Então você termina não tendo parte das funções do seu corpo sendo destinadas para a geração de calor. Mais quente do que 23 graus, aí começa as pessoas a se dispersarem por conta do calor. O ideal que as minas tentam ou deveriam colocar é uma temperatura de 23 graus. Além disso, a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 metros por segundo. Olha que a gente vai falar sobre isso na parte de ventilação de minas, que na atividade a ventilação ela não pode ser inferior a 0,8 metros por segundo, na lavra, tá? Dentro da mina. Mas quando eu estou, por exemplo, em escritório, a velocidade ela não pode ser superior a 0,75, por conta do vento batendo no seu rosto, do vento batendo no olho, isso termina gerando mais dificuldade. Além disso, eu não posso ter uma umidade do ar inferior a 40%, né, para que também eu não tenha o ar muito seco, e aí a gente tem aqueles problemas respiratórios e tal, que eu, por exemplo, com ar muito seco, eu fico bem ruim, né? Uma outra parte muito importante que a gente tem são os sistemas de comunicação. Sistema de comunicação extremamente importante, extremamente... Estou procurando uma palavra para definir além do que é importante. Ele é essencial e ele é o que vai gerar a sua operação de uma forma mais azeitada, que é a palavra do momento, uma operação mais redondinha. Quanto mais as pessoas conseguem se comunicar, melhor a operação, tá bom? Então a gente precisa saber que todas as minas subterrâneas devem possuir um sistema de comunicação padronizado para informar o transporte em poços e planos inclinados. Sempre que eu tiver movimentação de pessoas nos poços e nos planos inclinados, a gente precisa ter a comunicação, mas isso também serve para as rampas. A norma ela não diferencia a rampa de plano inclinado. Perdão, não é coronavírus, eu espero. Então o ideal é que a gente tenha um processo com o emissor que vai transmitir uma mensagem através de um código que vai chegar no receptor. Mas para que eu tenha esse processo funcionando, eu preciso de um canal de comunicação. E ele podem ser diversos canais de comunicação, e é aí que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? Porque nesse caso específico, esse canal de comunicação ele tem que ser de forma com que o emissor transmita a mensagem, o receptor entenda o que o emissor está mandando. Tá? E além disso, a gente vai ver daqui a pouco que o receptor ele precisa informar o emissor que ele recebeu e entendeu a mensagem. Por isso que quando a gente, por exemplo, se vocês já foram numa mina e você vê que está rolando mensagem no rádio, né? Então uma pessoa manda a mensagem
via rádio, né? O receptor ele responde ok, ou entendido, tal. Não adianta só a mensagem ir, a mensagem tem que ir e tem que voltar. É diferente de uma mensagem no WhatsApp que a gente manda ver lá os dois tracinhos e acha que a pessoa já entendeu. Não é simplesmente assim. Você tem que mandar a mensagem e ele tem que responder dizendo que é ok. Tá? O transporte de pessoas em postos em planos inclinados deve ser informado pelo sistema de comunicação ao operador do guincho. Eu já falei isso em aulas passadas. Por quê? Ele tem que saber quem está sendo transportado, quantas pessoas estão sendo transportadas, para sempre ele controlar a quantidade de informação que ele tem, para também, se acontecer algum acidente, ele conseguir contornar de forma segura. Tá? Então aqui está um operadorzinho do guincho, ele tem várias informações aqui do lado dele. Tá? Ele tem um sistema de comunicação aqui na lateral, pode ser por rádio ou por telefone, tá? Que isso vai estar sendo representado. Não existindo na mina código padronizado para o sistema de comunicação ou código de sinais básicos, sonoros e luminosos, deverá observar a sistemática constante na tabela a seguir, que é essa aqui. Um toque longo é uma ação de parar. Todo mundo ouviu um toque longo, para. Isso no transporte por shaft e por planos inclinados. Um toque curto, subir. 2 toques curtos, descer. Então, se você está lá na mina, está próximo na shaft station, né, onde você encontra o shaft, e você ouviu 2 toques do sinal, você sabe que o shaft está descendo. Você ouviu um toque, você sabe que ele está subindo. 3 toques curtos é entrada ou saída de pessoas. E aí agora a gente começa a ter aquelas sequências de 3 toques, mais 3 toques, mais um toque curto é para subir devagar. 3 toques, mais 3 toques, mais 2 toques curtos é o início do transporte de pessoas, é o descer lentamente. 4 toques curtos é o início do transporte de pessoas. 4 toques curtos, mais 4 toques curtos é o fim do transporte de pessoas. 5 toques curtos, o sinalizador vai entrar na gaiola, então a gente sabe que está acontecendo, ele está entrando ali para fazer alguma vistoria. E um toque contínuo é um sinal de emergência, então todo mundo já sabe que não deve ir para o shaft, por exemplo, e deve procurar evacuar a mina nesse caso, né? Então nesse caso aqui a gente tem um vídeo do pessoal na shaft station, tá? Estação do shaft, onde eles vão entrar no shaft, tá ok? E ao entrar no shaft eles vão fazer essas operações que a gente acabou de falar. Então aí ó, o shaft está chegando, tá? Então eles estão aqui, o shaft chegou, abriu a gaiola, tá? Ó, o sinalizador aqui, ó, ele entrou, verificou, tá tudo certo, tá? Liberou as pessoas para entrarem no shaft. Então eles estão lá, ó. Tá tudo ok, eles podem entrar. Então esse rapazinho aqui, ele é o responsável por garantir que o shaft está ok, que todo mundo pode subir sem problema nenhum. Colocou todo mundo, ele vai fechar a gaiola, né? Mandou mensagem pro operador do guincho. Fechou. Ó, observe, não dá para vocês ouvirem, mas ele soou um sininho. Deixa eu tentar incluir o áudio aqui, só um minuto. Só para ver se vocês conseguem ouvir o sininho tocando. Vou tentar voltar o vídeo um pouquinho. Ó, tá fechando o shaft, tá?
Ouçam que tem um sininho tocando. Movimentação até bem rápida do shaft. Chegando já na superfície. O shaft está chegando, né? Então abriu a gaiola, mas se vocês olharem ele subiu um pouquinho, ó, além do nível. Ó, teve um toque, ó, o operador avisou que não era para fazer nada, né? Que ele ia descer o shaft de novo, então ele está descendo um pouquinho, ó. Agora ele avisou que pode sair, né? Então lá vem o responsável aqui pela descida dos funcionários e ele foi liberado. Ok? Então aí, ó, a gente já viu como que isso vai estar funcionando. Então, eles lá embaixo tem o sinal avisando que eles estão subindo. Quando chega lá em cima, que eles estão no nível de descer da gaiola, né? Então o operador avisa, ó, vocês estão um pouco acima, eu preciso descer de novo. Então ele avisa que vai descer lentamente o shaft. O cara que estava lá, o apressadinho que estava abrindo a gaiola, ele para, espera, aí o operador desce de novo a gaiola até o nível correto, tá? Aí vem o funcionário, vem o colaborador responsável por essa operação e abre a porta para que ele saia. Então tudo isso é através de sinais sonoros. Se todo mundo tiver treinado ou se todo mundo tiver ciente do que tem que fazer, não vai ter acidente. Agora, se não tivesse esse aviso sonoro, o espertíssimo ali, o apressadinho, ele ia abrir e ele podia cair, porque ele estava acima, né? Então aí que a gente pode ter acidente. Por isso que a comunicação sonora ela é extremamente importante. Tá bom? Então o código de sistema de comunicação deve estar fixado em local visível em todos os pontos de parada e nos postos de operação do sistema de transporte, para que todo mundo saiba o que tem que fazer. Ah, mas eu esqueci o que está acontecendo. Então você olha ali para o lado, teve 4 toques. O que eu tenho que fazer em 4 toques? Ah, 4 toques é isso. Tá? Até para aquelas pessoas mais novas, eu sou ruim de decorar coisa pra caramba, vocês sabem disso, minha cabeça não funciona muito boa para decorar detalhes. Então nesse caso específico, eu vou ali, olho, então é isso. Então deu 4 toques, eu sei que eu tenho que fazer tal ação e é isso que está acontecendo. Então tem que estar visível para todo mundo. Quando detectada falha no sistema de comunicação que comprometa a segurança dos trabalhadores, o transporte deverá ser imediatamente paralisado, sendo informado ao pessoal de supervisão e providenciado o sistema necessário de reparo. Então o que acontece, pessoal? Esse sistema aí da sineta parou de funcionar. O shaft inteiro para se eu não tiver um sistema substituto, né? Então, até eu consertar, ninguém pode usar esse sistema de transporte, por exemplo. Então, sempre que eu não conseguir ter comunicação naquela minha operação, a minha operação para. Eu não posso ter nenhuma atividade sem que as pessoas consigam se comunicar, tá? Porque aí o risco de acidente se torna bem grande, tá ok?
Todo sistema de comunicação deve possuir retorno através de repetição do sinal que comprove ao emissor que o receptor recebeu corretamente a mensagem, que foi o que eu falei anteriormente para vocês com o rádio, por exemplo, né? Que aí você tem um ok, respondido, câmbio, e assim vai de acordo com cada empresa, né? Então a gente precisa que o receptor e o emissor e o receptor estejam sempre conectados e um saiba exatamente o que o outro está querendo dizer naquele momento e que responda, não só que ele receba, mas que ele responda. Os seguintes sistemas da mina devem estar interligados através de rede telefônica ou outro meio de comunicação. Supervisão da mina, principalmente próximos às frentes de trabalho. A supervisão de mina vai estar interligada a todo mundo. Grande maioria das minas usam os rádios de comunicação, mas dependendo do tamanho e da distância, né, das galerias, por exemplo, um sistema de comunicação por rádio ele pode não ser o suficiente. Tá? Então a gente pode ter uma rede telefônica, acredite se quiser, tem rede telefônica em algumas minas. Além disso, o sistema de segurança e medicina do trabalho, para se acontecer algum acidente, todo mundo já poder estar pronto para essa função. Nesse caso específico, geralmente, eles usam linhas diferenciadas, tá? Porque você tem como regular no rádio cada operação em um tipo de linha. O pessoal da manutenção, o pessoal da estação principal de ventilação, tem que estar todo mundo muito interligado. O pessoal da subestação principal, no caso de fornecimento de energia por subestação elétrica, eles também têm que estar conectados e todo mundo sabendo o que está acontecendo, né? Acesso de cada nível de postos em planos inclinados, a gente acabou de ver o vídeo, onde tinha uma pessoa específica pelo acesso do posto ali na Shaft Station, então o cara ia lá e fazia a comunicação. O pessoal de prevenção e combate a incêndios, algumas minas têm específica uma brigada que fica ali só para isso, né? O pessoal do central de transporte, principalmente no guincho nesse caso, ou se a gente tiver movimentação por caminhões adaptados ou caminhonetes adaptadas, eles também têm que estar conectados. Salas de controle de beneficiamento, porque é ali que eles vão controlar o que tem que chegar, o que tem que sair, então todo mundo vai estar interligado. E, nesse caso específico, câmaras de refúgio para os casos de emergência. A câmara de refúgio, ela é um local específico para que, se acontecer alguma coisa, todo mundo vai correr para lá e vai ficar protegido. Algumas câmaras de refúgio, elas são compradas, então vem aquela estrutura gigante lá, parece um container, mas muito bem estruturado. Outras elas são construídas e extremamente protegidas, estabilizadas. Só um exemplo. Vamos considerar que minha malha de tirantes é de 3x3. Tá? Então a cada 3 metros eu tenho um tirante. Dentro da câmara de refúgio ela é de meio por meio. Para garantir que ali está muito mais estruturado. Então o pessoal vai, fecha tudo, coloca alvenaria, aumenta a estabilidade. Dentro da câmara de refúgio tem comida, água, banheiro, sistema de oxigênio, tudo isso. Se vocês virem um pouquinho lá nos 33, eles tinham uma câmara de refúgio, mas a câmara de refúgio não tinha comida suficiente, não tinha água suficiente e tal. Então aí que a gente tem o grande problema, e não tinha um sistema de comunicação. No caso ali, eles perderam a comunicação com a superfície, né? Então eles não tinham como se comunicar e aconteceu um acidente, eles não conseguiram manter contato. Gente, só fechar a janela aqui, está começando a bater sol em mim, vai escurecer um pouquinho. Então a gente tem toda essa questão a ser tratada, tá bom? Então aqui, ó, esse sistema de telefone é um trem feio, né? Parece ser um negócio muito antigo, mas ele é extremamente resistente. Ele é resistente a fogo, resistente a choque. Por exemplo, no caso de um ultralançamento ele é resistente, mas ele dificilmente fica em zona onde possa ter um choque por contato de fragmentos. Pode ser um equipamento que vai passar, que pode bater nele e tal. Não é mais tão comum esse uso, mas ainda assim ele existe. O mais comum é o uso de rádios comunicadores, né? Antigamente a gente chamava de walkie-talkie, mas agora são rádios comunicadores. As linhas telefônicas devem ser independentes e protegidas de contatos com a rede elétrica geral, até porque se tiver uma queda de energia, os nossos telefones, aqueles que eu mostrei agora há pouco, eles têm que estar totalmente isolados, prontos para qualquer eventualidade. Então a gente tem que sempre
prezar pela garantia e segurança deles. Em minas grisutosas, muito cuidado com a palavra grisutosas. Grisutosa é aquilo que gera griso metano, minas principalmente de carvão. O sistema de comunicação deve ser à prova de explosão, porque aí pegou fogo, esse meu sistema ele tem que garantir que ele vai continuar funcionando. E aquele telefone antigão lá, ele é à prova de fogo, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e sempre estar muito atento é a sinalização de áreas de trabalho e de circulação, tá? Eu falei para vocês, eu acho que eu falei para vocês em aulas passadas sobre o uso de placas, por exemplo, para equipamentos, aquela placa inicial lá na entrada da mina, capacidade de içamento de carga e tal. Mas na área de circulação e de trabalho a gente sempre tem que ter todas as sinalizações necessárias para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Então as vias de circulação e acesso das minas devem ser sinalizados de modo adequado para a segurança dos trabalhadores. Então, por exemplo, eu tenho uma área de risco, mantenha-se afastado. Eu tenho que entrar naquela região, eu sei que eu só posso usar luva, tenho que usar protetor auricular, óculos, nesse caso aqui bota, no nosso caso sempre capacete, não tem como. Capacete com o jugular, essa capacete sem nada não prende aqui no pescoço, ele não serve para muita coisa, tá? As áreas de utilização de material inflamável, assim como aquelas sujeitas à ocorrência de explosão ou incêndios, devem estar sinalizadas com indicação de área de perigo, proibição do uso de fósforo, de fumar ou de outros meios que produzam calor, faísca ou chama, tá? Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com essas operações por conta do risco de pegar fogo, tá? Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver utilizando material inflamável para que não tenha fogo dentro da mina, não tenha incêndio. Então a gente sempre tem que manter placas de aviso de material inflamável e com relação aos riscos de incêndio, tá bom? Além disso, os trabalhos nas áreas citadas nesse item que utilizam meios de produzir calor, faísca ou chama só poderão ser utilizados quando adotados procedimentos especiais ou mediante liberação por escrito do engenheiro responsável pelo setor observado. Então, eu tenho um risco de fogo, mas eu tenho alguma atividade que pode me gerar faísca. Então, tem que ser assinado, e eu volto para o que eu falei no vídeo anterior do relatório. O relatório vai vir assinado pelo engenheiro, comprovando que ele está autorizando essa função. Se acontecer alguma coisa, você já sabe de quem é a responsabilidade. Os tanques e depósitos de substâncias tóxicas, de combustíveis inflamáveis, de explosivos, de materiais passíveis a gerar atmosfera explosiva devem ser sinalizados com indicação de perigo e proibição de uso de chama aberta nas proximidades e no acesso restrito a trabalhadores autorizados. Nesses casos específicos, a gente trata muito mais dos explosivos. Os depósitos de combustíveis inflamáveis, geralmente eles estão ficando na superfície. A gente está falando mais aqui que tem um mosquito passando na minha frente. Aí vocês perceberam que eu perdi um pouquinho de foco, né? Voltando então, a gente tem os combustíveis, por exemplo, na superfície. Se a gente for tratar, por exemplo, lá nas nossas estruturas, os combustíveis com aqueles tanques maiores de 10 mil litros, segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo, eles têm que ser enterrados para evitar problemas de pegar fogo, de explosão. Os que têm de 10 ou menos de 10 mil litros devem estar na superfície, mas elevados e cobertos e fechados por um sistema de parede, né, para que evitar, se tiver vazamento desse óleo, esse combustível ele ser dispersado, né, mas a gente sempre tem que ter muito cuidado sobre como vai fazer e sinalizar muito bem esses nossos locais. Tá? Então eu sempre tenho que manter as nossas placas de perigo, né, no caso de combustíveis, e avisar que a gente está tratando ali de substâncias tóxicas, tá ok? Além disso, a gente precisa ter que todos os dispositivos de sinalização devem ser mantidos em perfeito estado de condução, de conservação, e essa placa aqui já mostra bem pra gente que não foi bem isso que aconteceu. Eu acho que essa placa, fui eu que tirei a foto dela, eu não lembro mais. Mas se não foi, eu vou contar uma história para vocês do que uma vez eu presenciei. Cheguei numa certa empresa e eu percebi que a placa de sinalização deles estava caída no chão, para baixo. Todo mundo passava, ninguém fazia nada. Ninguém tinha o mínimo cuidado com a placa de sinalização.
Enquanto ela estava quebrada, eu simplesmente levantei ela e escorei. Pronto, a placa está funcionando. A placa só estava caída. Eu escorei, falei com o responsável da frente do trabalho, pedi para ele colocar no local. Ele simplesmente falava com o funcionário, ele colocou uma madeira, fixou e a placa estava lá. Né? Não estava colocada, ninguém estava se importando com o que estava acontecendo, né? E o risco de uma multa ali era grande por nada. Então, a gente sempre tem que evitar esse tipo de condição. Todas as galerias principais devem ser identificadas e sinalizadas de forma visível. Todo mundo tem que ver o que está acontecendo. Nesse caso específico, hoje em dia, as sinalizações, geralmente são fluorescentes, para se faltar energia, ela dá aquela acendida, você saber onde está, o que você tem que fazer. Nos cruzamentos e locais de ramificações principais devem estar indicadas as direções e as saídas da mina, inclusive as de emergência, para que todo mundo saiba o que acontece. Antigamente tinha um caso, principalmente nas minas, que tinham transporte por trilho, que eles não tinham essa sinalização, porque a norma não era tão forte, tão cobrada. Isso eu lembro de 2008, 9, 10, né? Onde o pessoal no trilho, o trilho dentro dele, ele tem umas partes que elas são mais longas e ficam mais finas. E aí a gente conversando com os operadores mais antigos, eles explicavam pra gente que essas indicações dentro do próprio trilho, de você ter umas peças metálicas que elas vão afinando, é para que o funcionário, se faltar energia, ele ia com o pé, botava o pé dentro do trilho e ia tocando na lateral. Então ele percebia aonde que ele estava mais grosso para mais fino, então ele sabia que aquela era a direção de saída dele. É interessante, mas para pessoas que não tinham conhecimento, eles não iam saber nunca que aquilo ali era uma indicação de circulação em caso de emergência, né? As áreas em subsolo já lavradas ou desativadas devem permanecer sinalizadas e interditadas, sendo o acesso permitido apenas a pessoas autorizadas. Isso aqui me lembra muito aqueles filmes de faroeste, né? Ou então os desenhos animados, onde o pessoal ia lá, colocava uma madeirinha e só colocava mina fechada. E sempre tinha alguém que entrava no filme, no desenho e tal, e os acidentes podem acontecer. É nossa responsabilidade, se a área está desativada, a gente cuidar dela, tá? Então o ideal é que está desativada, sela aquilo ali, coloca a placa de proibição e tal, para evitar com que pessoas possam entrar. E se está dentro da mina, lá para dentro, para que pessoas possam se perder ou alguma coisa nesse sentido. Fora que áreas já lavradas, elas vão, se a gente ainda tiver em operação, elas vão ser ventiladas de forma desnecessária, tá? E a gente está gastando mais dinheiro com ventilação. As áreas de basculamento devem ser sinalizadas, delimitadas e protegidas contra quedas acidentais de pessoas ou equipamentos, e isso serve para qualquer tipo de operação, tá? Uma área de basculamento numa mina subterrânea, por exemplo, é um overpass, tá? Onde eu vou estar jogando material de um nível mais superior para um nível mais baixo, para lá fazer o içamento do minério ou do estéreo para a superfície. Tá? Então aqui a gente tem uma área de basculamento, onde nossos equipamento está ali, onde ele vai fazer essa báscula, tá? Então isso tem que estar sinalizado e é bem importante a gente sempre ter esse cuidado. Nesse caso aqui, uma mina a céu aberto, né? Onde eles colocaram acesso restrito a pessoas autorizadas e aqui tudo fechado, para que não tenha risco de queda nessa direção. Com relação ao uso de explosivos e acessórios, é uma outra questão que aí ela é muito mais complexa, muito mais difícil. Eu vou achar mais palavras para falar como que é um problema a gente tratar de explosivos, porque hoje em dia o uso do explosivo ele tem cada vez mais se tornando difícil ou dificultoso, né? Não é à toa que a grande maioria das empresas tem evitado ter explosivo dentro das suas operações, dentro das suas atividades. Eles preferem contratar empresas específicas, né? A gente tem aí a OPEX aqui em Cachoeiro sendo um desses fornecedores de explosivo. A gente tem, se eu não me engano, eu esqueci o nome da outra que tem aqui em Cachoeiro, porque eu nunca tratei direto com eles, eu conheço mais o pessoal da OPEX, fazendo merchandising de graça aí em Brasil. Mas tem esses fornecimentos desses materiais,
tá? Para fornecimento, para que as pessoas não tenham mais paiol, porque a operação com explosivo ela é cada vez mais difícil, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre o exército, né? Que ele vai dificultando, colocando mais restrições no uso de explosivos. Então a gente sabe que todas as operações envolvendo explosivos e acessórios devem observar recomendações de segurança do fabricante, sem prejuízo contido nesta norma, que fala NR22, mas a gente vai ver que tem aquele monte de outras normas hoje em dia, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, um guia de utilização de produtos da Britannic, só para contextualizar, porque eles, hoje em dia, todos os explosivos eles têm lá as suas normas de trabalho, né? Se você entra, por exemplo, no site da Maxan, ele fala sobre os explosivos, do da Orica ele fala os explosivos, Britannic e assim por diante, tá? Então eles vão lá e eles dizem como utilizar o explosivo deles, como densidade, como sensibilidade, todas essas questões que tem que ser muito bem tratadas. Então você tem que saber como você vai utilizar o explosivo, como e quando, que é bem importante, até operacionalmente, para melhoria da sua produtividade, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido também, tá bom? Mas uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com o manuseio e utilização de material explosivo, que eles devem ser efetuados por pessoal devidamente treinado, respeitando as normas do Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Ministério do Exército, tá? Hoje em dia o Exército ele tem controlado bem essa relação dos nossos explosivos, tá? Então é muito necessário não, é impossível trabalhar se a gente não respeitar as normas do Exército, porque hoje em dia o uso de explosivo que não respeite a norma do Exército dá cadeia, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa relação. Eu vou até depois falar um pouquinho mais sobre essas, vou colocar para vocês no Moodle as novas normas do Exército, né, que elas falam sobre como trabalhar com explosivos, porque é algo que ainda é recente, é de 2018 essa nova norma, mas ainda assim há dificuldade de mexer com ela. Eu estou até procurando aqui agora a norma nova, estou falando com vocês e estou procurando aqui, porque ela trata de... Ela é realmente bem recente e ela ainda é bem controversa, na verdade. Ainda há muita dificuldade entre o Exército e a ANM sobre algumas questões, algumas situações do próprio Exército ainda eles batem um pouco de cabeça. O pessoal do Exército aqui do Espírito Santo está ligado ao Exército no Rio de Janeiro e cada um deles tem uma interpretação diferenciada da lei, e isso é ruim, né? Porque quando a gente não tem esses conhecimentos todos, né? Achei aqui, ó. Quando a gente não tem esses conhecimentos todos ainda, ou esse entendimento entre todo mundo sobre os produtos controlados, ele é bem complexo. Então, a portaria do Exército, né? Estou com o meu telefone aqui, eu vou colocar para vocês depois. A portaria 147 de 2019, eu falei 2018, era 2019, do Exército, ela dispõe sobre os procedimentos administrativos para o exercício de atividades com explosivos, seus acessórios e produtos que contêm nitrato de amônio. Então essa portaria 147, ela é a mais recente que a gente tem, né, que ela fala sobre isso, e aí ela fala justamente como que a gente tem que trabalhar com os produtos controlados, tá? Eu até coloquei aqui como Exército Brasileiro e eu coloquei a portaria COLOG 3 R105, mas ela já foi substituída pela 147 de novembro de 2019. É algo ainda bem recente, tá? Que a gente precisa estar ciente quanto a ela. Só para vocês verem, a portaria 3 de 2012, ela aprovava as normas relativas às atividades com explosivos e seus acessórios. A 147, que eu falei para vocês agora, ela já é mais atualizada nesse quesito, tá? Mas além da 147, tem a portaria, estou consultando aqui de novo, a portaria 42 de 2018, que ele dispõe sobre os procedimentos administrativos relacionados a atividades com explosivos e seus acessórios e produtos que contêm nitrato de amônia. Então a gente tem a 147 de 2019, a gente tem a portaria 42 de 2018, tá? E a gente tem a ITA
Aí tem a Instrução Técnica Administrativa de 2022, de 6 de dezembro de 2019, que ela aprova o Manual do Usuário no sistema SICOEX, que é o Sistema de Controle de Explosivos do Exército. Tá? Então são 3 normas hoje que tratam sobre o uso de explosivos e como a gente tem que tratar e manuseá-los, né? O sistema SICOEX é para que você tenha tudo registrado, para o Exército saiba o que você está fazendo. A portaria 42 de 2018 e a portaria 147 é como você vai utilizar o explosivo. A portaria 3 R105 do Exército ele já está desatualizado, eu vou mudar isso depois, mas eu vou disponibilizar para vocês essas 3 normativas, que é o que está regendo hoje como a gente deve usar o explosivo de acordo com o que o Exército está comandando, tá ok? Então é necessário conhecer normativas, principalmente quando você trabalha com explosivo, tá? Então, em cada mina onde haja necessário desmonte com o uso de explosivos, deve estar disponível um plano de fogo no qual conste disposição e profundidade dos furos. Essa disposição e quantidade de furos é o plano de fogo que a gente vai estar fazendo, seja ele céu aberto, subterrâneo, subaquático, aeroespacial. Acreditem, já tem gente estudando aeroespacial. Né, o Letícia e Alan. O Letícia e Alan já estão mais ligados nessa situação. Quantidade de explosivos é extremamente importante que a gente tenha essa determinação. A quantidade de explosivos ela vai depender de quanto eu quero fragmentar e de quanto que eu vou colocar por furo dessas cargas de explosivo, né? Tipo do explosivo e acessório utilizado, isso tem que estar previsto. Isso porque, dependendo do tipo de explosivo, do tipo de acessório, eu posso ter uma detonação melhor ou pior, com mais ou menos dispersão de tempo, então eu posso ter mais ou menos falhas no nosso fogo. Isso para a segurança é extremamente importante, mostrando a sequência de detonações, razão de carregamento, né, o quanto de explosivo é utilizado para que a gente tenha um desmonte de um certo tipo de material, o volume que vai ser desmontado e o tempo mínimo de retorno após a detonação. No caso de uma mina subterrânea, esse tempo de retorno ele se torna maior, porque eu não consigo diluir os gases assim como no céu aberto. Tá? Então, em céu aberto, eu consigo voltar muito mais rápido, 2, 3, 4, 5 minutos, dependendo da quantidade de explosivo e o volume desmontado, eu já consigo voltar. Na mina subterrânea a gente demora bem mais. Tá? Se o meu sistema de ventilação for ineficaz, aí eu vou demorar mais ainda. Porque, por exemplo, se eu tenho um explosivo que ele gere mais nitrato, né, aquele gásinho amarelo, eu preciso ventilar muito mais. Se é um explosivo que ele gere menos esses tipos de gases tóxicos, então eu posso voltar mais rápido. Então vai depender de como que eu vou estar trabalhando e como que meu desmonte ele vai estar sendo realizado. O plano de fogo deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado, lembrando que geralmente quem faz plano de fogo é engenheiro de minas, mas um blaster ele também pode adaptar. O plano de fogo é feito por um engenheiro de minas, o blaster ele vai fazer a execução do plano de fogo, tá? Lembrando, eu já falei para vocês que a gente tem que apresentar para o Exército plano de estabilidade, plano de segurança, plano de resgate e salvamento, plano de trânsito, estou esquecendo de 2, plano de segurança, que é para o que vai acontecer na mina, e eu também tenho que apresentar para o Exército, para o DNPM e para o Ministério do Trabalho plano de fogo, tá? No mínimo uma vez por ano, de como que é o nosso plano de fogo padrão. Isso não quer dizer que sempre vai ser o mesmo plano de fogo, mas aí o engenheiro de minas ele vai assinar e vai mandar para os órgãos. Sempre lembrando que todo o fogo tem que ser gravado e o croquis do fogo tem que ficar guardado dentro da empresa para que, em caso de fiscalização, eles saibam o que está acontecendo. Quando saiu essa portaria, o COLOG 3 R105, eles falavam que toda a movimentação do explosivo dentro da empresa tinha que ficar gravada por 20 anos. Ou seja, se eu tivesse um paiol, o explosivo chegando tinha que ser gravado, ele sendo guardado no paiol tinha que ser gravado, tirando do paiol, levando até a frente de lavra, carregamento, se sobrasse explosivo que está voltando, depois o desmonte tinha que ser gravado, tá? E aí tudo isso tinha que ficar salvo por 20 anos. Agora essa norma deu uma
suavizada. Eles falam mais, hoje em dia foca mais no desmonte. O desmonte tem que ser gravado. Que é também importante para você ver como que a sua operação está acontecendo, se ela está sendo boa ou ruim. Mas agora já não tem mais essa obrigatoriedade de você filmar todo o processo, tá? Mas tem que ficar sempre atento naquelas 3 normativas que eu falei, a ITA 22, a portaria 42 e a 147 do Exército, tá? Então isso é bem importante para a gente estar ciente das operações. Então o importante é que a gente tenha um CREAzinho, engenheiros de minas, técnicos e mineração podem estar fazendo essas atividades. Tá? A execução do plano de fogo, operações de detonação ou atividades correlatas devem ser supervisionadas ou executadas pelo encarregado do fogo. Olha, vamos lá. A execução do plano de fogo devem ser supervisionadas ou executadas pelo encarregado do fogo. Isso não quer dizer que eu, que fiz o plano de fogo, eu tenho que estar lá na hora para fazer a execução dele. Eu posso colocar uma pessoa que é treinada, um blaster, para fazer o fogo por mim. Tá? Então eu vou lá, faço todo o projeto e tal, e deixo os caras lá fazerem, mas eles têm que ser, no mínimo, treinados. Eu tenho, no mínimo, que supervisionar essa questão. Tá? Então a gente vai lá e coloca um encarregado do fogo para fazer essa detonação por mim. O encarregado do fogo é responsável por ordenar a retirada dos paióis ou depósitos, transporte e descarregamento dos explosivos e acessórios nas quantidades necessárias ao posto de trabalho a que se destinam. Lembrando que tem o Exército, ele pede que a gente controle a quantidade de explosivo que vai estar saindo, tá? Porque eu não posso mais tirar 1000 quilos e usar 600. Não faz sentido eu tirar 1000 quilos do paiol se eu vou usar 600. Então eu vou usar 600, eu tenho que tirar 610, 620, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não posso tirar essa grande quantidade. O ideal é que eu tire exatamente quanto eu preciso. Tá? Tem até um mapa que você tem que colocar lá no paiol, estou tirando tanto e está sobrando tanto. Isso tudo tem que estar tudo registrado nas suas anotações do paiol. Tá? Então isso aqui é um caminhãozinho que ele dentro da empresa, como eles vão fazer a manutenção, a movimentação dos explosivos. Tá? Então ele já vem aqui, ó, cuidado, carga perigosa, indicação que é explosivo, um local específico para acessórios e os explosivos sendo transportados de forma diferente, tá? Não pode ser todo mundo junto, a gente já sabe disso. E, além disso, ele tem que orientar e supervisionar o carregamento dos furos, verificando a quantidade carregada e a sequência. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um plano de fogo, um pilão de furos paralelos um pouco mais deslocado para a esquerda, tá? E aí toda a sequência de como vai acontecer a perfuração nesse caso específico. Aqui, ó, para mim o áudio estava altíssimo, mas aqui está tendo a limpeza dos furos para o carregamento, tá? Então ele já está fazendo todo um procedimento aqui para carregamento dos furos. Mais uma vez, a plataforma é elevável. Se vocês observarem com muito carinho aqui, ele está preso. Tem um fiozinho para mim dele aqui. Aqui é como ele está fazendo a limpeza do furo. Tá? Ó, isso aqui, na verdade, aparentemente ele já está fazendo carregamento. Isso aqui parece um anfo sob pressão, tá? O pessoal usa bastante esses sistemas aqui. Tá, então ele já está lá fazendo o procedimento, tá, de carregamento. Aparentemente aqui tem um cordel. Aqui tem um cordel, aqui parece ter cordel também. Então realmente aqui já é o carregamento. Tá? Então já está sendo feita toda a operação do carregamento dos furos. Tá bom? Antes e durante o carregamento dos furos, no caso de minas ou frente de trabalho sujeita à emanação de gases explosivos, deve solicitar medidas de concentração desses gases, respeitando o limite constante no item 22.28.3.1 dessa norma, tá? Que é o quanto a gente precisa e quanto pode ter de gás
na mina, a concentração de gases, por exemplo, de metano, acima de 0,8% de concentração de metano no ar. Não pode ter nada que gere faísca, não pode ter plano, não pode ter fogo, não pode ter nada. Acima de 1% tem que retirar todo mundo, então isso tudo tem que ser muito respeitado. Então eu faço a medição da concentração de gases. Tendo muitos gases, eu não posso fazer o meu desmonte. Eu tenho que ventilar melhor, diluir esses gases para depois fazer minha atividade. Então, acima de 0,8% em volume de metano no ar, será proibido o desmonte por explosivo. Então eu preciso ter esses medidorzinhos de gás, tá? Então a gente faz essa medição, vê o quanto que tem ali de cada tipo de componente do ar. A gente vai ver em ventilação que o ar é composto de um monte de coisa, tá? Mas tendo mais do que 0,8% de metano, a atividade tem que ser, não pode ter nada que gere calor, fogo, né? Então aí, quando a gente tem isso, a gente tem os funcionários fazendo essa vistoria, tá? Eles vão lá, avaliam tudo, vê o que pode ser feito, controlam essa quantidade de gás para depois sim a gente poder ter o desmonte, tá? Além disso, o responsável pelo fogo, ele tem que orientar a conexão dos furos carregados com o sistema de iniciação, porque senão não adianta nada, né? Eu vou ter um furo que ele não vai ser conectado, então ele não vai detonar. Verificar que não haja mais pessoas na frente do desmonte antes de ligar o fogo e retirar-se. Isso aqui me lembra de um caso bem interessante que eu vivi, né? Que uma vez eu entrei numa mina e tinha um caminhão cruzado na estrada, né? E nada foi avisado. E eu passei por fora do caminhão. Quando eu passei por fora, o cara veio desesperado: volta. Quando eu fui ver, ele já estava com o fogo carregado e ele ia detonar. E a única coisa que ele fez para evitar que as pessoas chegassem foi cruzar um caminhão. Eu simplesmente dei a volta no caminhão, não sabia de nada, ninguém avisou nada, não teve sinal sonoro, não teve nada. E eu quase me coloquei em uma situação complicada, né? Assim como uma vez em Itaoca-Pedra aqui, eu estava fazendo um licenciamento de uma área, né? E um cara detonou do lado ali, sem olhar nada, se ver se tinha pessoas, se não tinha. E quando a gente viu, começou a chover pedra em cima da gente. O pessoal vai reclamar que vai ser rocha, mas voou pedra em cima da gente mesmo. E foi complexo, a gente teve que se esconder e os fragmentos, tudo bem, não era muito grande, mas era desse tamanho aqui, caindo, realmente caindo, chovendo em cima da gente. Porque eles não verificavam se tinha pessoas próximas, detonaram de qualquer jeito e seja o que Deus quiser, né? Então esse dia, posso confessar para vocês que eu fiquei com um medinho bem bacana, né? Então, além disso, em frente de desenvolvimento, deve ser certificado o uso adequado da ventilação auxiliar e aspersão de água quando possível e necessário. E além disso, certificar-se da inexistência de fogos falhados, se houver, e se a gente tiver, adotar as providências previstas no subitem 22, 21, 37. Né? Então aqui a gente tem um sistema de ventilação secundário, o sistema de ventilação normal, geralmente, ele vem, na maior parte das minas hoje usa o sistema de exaustão, né? E essas tubulações, elas são para levar o ar para onde ele tem que ir, né? Porque por mais que exista aquele ditado popular, aonde o vento faça curva, a tendência do vento não é fazer curva. Então as tubulações é para levar o ar até esses pontos específicos. A gente vai ver isso melhor na parte 3 da nossa disciplina. Além disso, ele deve comunicar ao responsável pela área ao frente de serviço o encerramento das atividades de detonação, e aí o pessoal pode voltar para fazer carregamento, abatimento de choque, estabilização e assim por diante. Então o responsável pelo fogo, ele tem que fazer toda essa sequência para que a gente tenha uma operação segura, tá bom? A localização, construção, armazenagem e manutenção dos depósitos principais e secundários dos explosivos e acessórios devem estar de acordo com a regulamentação vigente do Ministério da Defesa. Então, até para eu ter o meu paiol, que é o que a gente tem, eles têm que estar especificados do que tem nesses três documentos que eu falei para vocês. Eu fiz 3, estou apontando 4. Nesses 3 documentos, para que a gente tenha sempre a maior segurança possível, tá? Os depósitos explosivos e acessórios no subsolo não podem estar localizados juntos à galeria de acesso de pessoal e ventilação principal da mina, porque imagina,
eu estou próximo da minha galeria principal, grande movimentação de pessoas, eu tenho um incidente ou um acidente no meu paiol. Ou eu vou fechar essa minha galeria principal, ou então eu posso atingir alguém se, por exemplo, aconteceu uma detonação que não deveria dos meus explosivos ali. Né? Então eu tenho que tomar muito cuidado nessa proximidade das galerias principais. Geralmente, quando tem paióis subterrâneos, eles ficam numa área bem afastada, isolada, né, para que não tenha problema de acidente. Tá? Então, o ideal é que a gente também tenha a placa, né? Mantenha uma distância segura, que é o ideal que a gente possa fazer nesses casos. Né? Nos acessos, depósitos explosivos e acessórios devem estar disponíveis dispositivos de combate a incêndio. Né? Eu coloquei aqui um extintorzinho de incêndio, mas pode ser um sistema de mangueira ou alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa combater esses nossos incêndios. Os acessos aos depósitos de explosivos e de acessórios só pode ser liberado por pessoal devidamente qualificado, treinado e autorizado, ou acompanhado de pessoa que atenda essas qualificações. Né? Por que eles colocam esse ou acompanhado de pessoa que atenda essas qualificações? Não sei se vocês já foram comigo, mas a gente já visitou aqui a empresa de explosivos, a gente já visitou a OPEX, e a gente não é treinado e qualificado. Né? Então, como a gente estava sempre acompanhado de uma pessoa que tem esse treinamento, a gente pode entrar lá sem problema nenhum. Se não tivesse, a gente não poderia entrar de forma alguma. Tá bom? Então, por isso que a lei ela é bem específica. Pode entrar uma pessoa não treinada? Pode, desde que tenha acompanhamento de alguém treinado. Tá? Então, a gente pode fazer nossas visitas, né, sem nenhum problema nesse quesito específico. Os locais de armazenamento de explosivos e acessórios no subsolo devem conter no máximo a quantidade a ser utilizada no período de 5 dias de trabalho. Então, naquele meu registro que fica dentro do meu paiol, eu tenho que dizer a quantidade de explosivo que eu vou usar, né, que eu vou ter, desculpa. Só que, agora, de acordo com essas portarias e a ITA, a Instrução Técnica Administrativa do Exército, eu tenho que apresentar toda semana os meus desmontes, os meus fogos. Né? Então eu tenho que dizer para ele que eu vou fazer 4 desmontes por dia, cada desmonte tendo, vou facilitar minha vida, cada desmonte tendo 500 quilos. Tá? Isso quer dizer que eu vou ter 2.000 quilos. Né? 2.000 quilos por dia, então eu só posso ter 10.000 quilos de explosivo por semana guardado. Então lá eu vou ter o registro de quanto entrou e quanto saiu, para eu poder ter esse controle de no máximo ter 5 dias de explosivo, de uso de explosivo dentro da minha mina. Então eu tenho que avisar lá no exército, tenho que deixar tudo pronto para quando eu for fazer meu desmonte eu não ter problema nenhum. Tá bom? Eles devem ser protegidos de impactos acidentais para evitar a iniciação espontânea, por mais que nossos explosivos hoje sejam muito mais estáveis, tá? Antigamente eles eram mais instáveis, principalmente na época da nitroglicerina, mas ainda assim eles têm que ser bem protegidos. Ser trancados sob responsabilidade de profissional habilitado. Ser independentes, separados e sinalizados, por isso que você, quando tem paiol, você tem vários paióis separados e geralmente bem distantes um do outro, para não ter problema. Ser sinalizados na planta da mina, indicando sua capacidade, para que todo mundo saiba o quanto que pode ter de explosivo ali dentro. Ser livres de umidade excessiva e onde a ventilação possibilite manter a temperatura adequada e minimizar o arrasto de gases para as frentes de trabalho em caso de acidente. Então aí a gente tem um termohigrômetro, né, que ele faz a medida de temperatura e de umidade do ar. Tá? Então geralmente dentro dos paióis a gente tem esse negocinho aí. Em todos os depósitos de explosivos e acessórios devem ser anotados estoques semanais desses materiais, sendo que os registros devem ser examinados e conferidos periodicamente pelo encarregado do fogo e pelo engenheiro responsável. Isso aqui me lembra, gente, uma época, há pouco tempo atrás, era tudo meio bagunçado. E eu estou numa empresa e o responsável da empresa pega um rolo de cordel e leva para outro lugar, outra frente de trabalho em outro estado. E simplesmente leva. Né? Hoje em dia, se você fizer isso, você vai preso. Tá? Porque o explosivo sumiu e você não fez nenhum registro para onde ele foi. Né? E ele entrou em outro lugar sem ter autorização
autorização. Lembrando que as empresas precisam ter um negócio chamado de CR, Certificado de Registro para o uso do explosivo, principalmente se você tem um paiol. Tá? Então, as empresas precisam do CR, você tirou o explosivo de um lugar, botou em outro, sem respeitar o mapa do explosivo, porque ele tem um mapa de trânsito, que o nome específico não é esse. Eu vou lembrar ainda o nome desse mapa específico, mas é só para você dizer o que tem e para onde ele foi. Tá? Então é bem simples. Então, nesse caso específico, o cara levou de um lugar para o outro e ali era uma irregularidade. Tá? Então, esse material, entre aspas, sumiu e aí é problema. Tá? Então, aqui você tem esse mapa, você diz a data, a procedência desse explosivo, quanto entrou, quanto saiu e o estoque que você ainda tem. Então, você vai lá fazendo esse controle dos seus explosivos. Tá? Não precisa, pode ser um pouco mais elaborado do que esse, mas esse aqui já diz para você já dar um controle bom do que está acontecendo. Aqui, por exemplo, é o caso lá do cordel, né? Que os cordéis hoje, eles têm dentro dele ali, no próprio cordel, a indicação metro por metro. A cada metro do cordel, ele tem indicação. Por exemplo, tem 500 metros, eu tirei 10, ele vai dizer lá que está em 490. Tirei 100, vai estar lá dizendo que ele está no pedaço 390. Então 110 já foi embora. Por isso que tem que estar registrado que 110 foi embora. Porque o próprio cordel ele já diz o quanto que ainda tem. Então isso tem que estar bem certinho. É proibida a estocagem de explosivo e acessórios fora de locais apropriados. Tá? Então, fiz o carregamento, sobrou explosivo, não posso deixar na frente do trabalho. Tá? É o que até fala embaixo aqui, os explosivos e acessórios não utilizados devem retornar imediatamente aos depósitos respectivos. Eu já vi empresa ser multada porque o operador estava carregando um furo, sobrou 10 kg de anfo, ele deixou no cantinho, vou terminar de fazer a ligação aqui, depois eu guardo. O fiscal chegou na hora, multou. Não estava utilizando e o explosivo estava lá. O que não é utilizado tem que voltar na hora. Tá bom? A menos de 20 metros de depósito de explosivos e acessórios, somente será permitido o acesso de pessoas que trabalhem naquela área para execução de manutenção das galerias e de trabalho de depósito. Ou seja, tem que manter uma distância segura, tá? Para que as pessoas não consigam entrar naquela região. Então você tem que garantir que ninguém vai ficar trafegando por ali livremente, a não ser que sejam pessoas que realmente trabalhem ou que estejam fazendo manutenção de galerias e trabalho no próprio depósito. Tá? No subsolo, dentro de depósito de explosivos e acessórios, a menos de 25 metros do mesmo, o sistema de contenção será constituído de material incombustível, para que em caso de acidente ele não pegue fogo e ele cele o fogo para não ir adiante, e não podendo existir deposição de qualquer outro material. Então tem que ter uma barreira, e entre a barreira e o meu depósito não pode ter nada em 25 metros, tá bom? Explosivos e acessórios devem ser estocados em suas embalagens originais ou em recipientes apropriados sobre material não metálico, resistente e livre de umidade. O que eu já vi por aí, do pessoal pegar uma bombona de óleo diesel, cortar ela no meio e jogar anfo dentro, né, para fazer o carregamento, porque é mais fácil carregar, é mais tranquilo que ficar carregando o saco do anfo, aqui a gente carrega tranquilo, tá? Isso é proibido, tá? Então só em locais que sejam originais ou recipientes apropriados. Nesse caso que eu acabei de falar para vocês, isso é uma gambiarra, né? O brasileiro é o rei da gambiarra e eles inventaram isso aí. Realmente é mais fácil de carregar, mas não é específico. Então o ideal é que fosse feito local para esse carregamento mais específico do material. Explosivos e acessórios devem ser estocados, né, como a gente falou, em suas embalagens originais e sobre material não metálico, resistente e livre de umidade, principalmente porque alguns tipos de explosivos eles são higroscópicos, eles reagem com a água. Explosivos e acessórios não podem estar em contato com qualquer material que possa gerar faíscas, fagulhas e centelhas, que por mais que eles sejam estáveis, isso pode gerar algum tipo de acidente, principalmente aos acessórios. Os acessórios são mais instáveis, tá? Eles entram
eles entram em ignição mais rápido, eles detonam de forma mais rápida. Então é sempre importante a gente deixar aqui expressamente proibido o uso de fogo ou de qualquer instrumento que produza faísca quando a gente tem proximidade a explosivos. Os depósitos de explosivos e acessórios devem ser sinalizados com placa de advertência escrito explosivos em locais visíveis, nas proximidades e nas portas de acesso dos mesmos. E a gente tem aqui explosivo às faixas, não fume, e aí você garante essa distância, né, e que todo mundo fique ciente do que tem. Há uma divergência do pessoal ficar reclamando, porque se você, por exemplo, tiver um assalto, o cara sabe exatamente onde ele tem que ir, né? Mas a norma fala que a gente tem que seguir isso. Algumas pessoas já conseguiram reverter, de não descrever o que tem, pelo menos, só botar lá o afaste e tal, mas não descrever. Aqui tem cordel, que antigamente eles pediam, descrito exatamente quais eram os produtos que tinham lá, mas pelo menos o afaste e o não fume e a indicação de explosivo ainda tem que ter. O transporte de explosivos e acessórios deve ser sinalizado, deve ser realizado por veículo dotado de proteção que impeça o contato entre as partes metálicas com os explosivos e acessórios e atenda à regulamentação do Ministério da Defesa, observadas as recomendações do fabricante. Então isso também tem que ser muito bem controlado, tá bom? Então o transporte ele não pode ser feito de qualquer forma e nem por qualquer tipo de veículo. Tá? Então aqui a gente tem um carro onde ele está bem específico aqui, que ele está usando explosivos e tal, e aqui dentro os acessórios estão dentro de uma caixinha metálica, tá? Para não ter contato entre eles. Então bem seguro esse transporte. É proibido o transporte de explosivos e cordéis detonantes simultaneamente com acessórios e outros materiais, bem como pessoas estranhas à atividade. Então nesse caso só vai transportar o explosivo quem realmente é obrigado, quem está trabalhando com essa atividade. Pessoas que não são da atividade do desmonte não vão poder estar trabalhando, não vão estar podendo transportar o explosivo. O transporte manual de explosivos e acessórios deve ser feito em recipientes apropriados, como a gente falou anteriormente, né? E os explosivos comprometidos em seu estado de conservação, inclusive os que vêm de fogos falhados, devem ser destruídos conforme regulamentação do Ministério da Defesa e sob instruções do fabricante. E isso aqui é até um problema que a gente tem, pessoal. Esse ano aconteceu um acidente na Bahia, esse ano 2020, antes da pandemia, então vou dizer, eu não lembro quando que o período da gente acabou, mas foi lá para fevereiro, iníciozinho de março, de uma engenheira de Minas que morreu na Bahia, né? E ela morreu justamente na queima do explosivo. Ela foi queimar o explosivo, mas ela dizem, né? Tô sendo um fofoqueiro agora, Madame Fifi, mas dizem que tinha um acessório junto e tudo entrou em detonação. Infelizmente ela veio morrer. Diziam que ela era extremamente experiente, então ninguém realmente entende o que aconteceu. Mas foi um acidente justamente nessa destruição do explosivo, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses tipos de produtos, né? Porque acidentes eles podem acontecer, tá bom? Uma coisa interessante sobre esse estado de conservação, por exemplo, é o caso do explosivo velho, né? Se o explosivo velho ele tende a perder a sua energia. Por isso que a gente tem que usar um sistema que ele é bem importante, que é o first in, first out. First in, o primeiro a entrar, first out, o primeiro a sair. Quem entrou primeiro, tá, é o primeiro a sair. Ou seja, se o material entrou em janeiro, o outro entrou em fevereiro, março e abril, e eu vou tirar hoje, eu não vou tirar o que entrou em abril, eu vou tirar o que entrou em janeiro. Para que o explosivo ele não envelheça. O explosivo velho ele perde energia e tal. E aí o estado de conservação dele é ruim. Tá? Então pensemos sempre no first in, first out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Tá bom? Antes do início dos trabalhos de carregamento dos furos subsolo, o profissional habilitado deve verificar a existência de contenção conforme o plano de lavra, a limpeza dos furos, por isso que é sempre importante você fazer um jateamento lá do furo, a existência da sua ventilação e de sua proteção, para garantir que o ar
vai ser renovado, tá? Se todas as pessoas já foram retiradas do local da detonação, interditando o acesso, a existência e funcionamento de aspersor de água em frente de desenvolvimento e para lavagem de gases e deposição de poeira, isso aqui não é tão obrigatório, mas em alguns casos há esse sistema de aspersão, né, para que a gente consiga diluir os gases para garantir um desmonte, digamos que um desmonte sem riscos, né? Então aqui a gente tem um sistema de aspersores, né, para a gente controlar a poeira mineral. Deixa eu fazer uma coisa aqui, se vocês me permitem. Eu vou buscar um vídeo que vocês não devem estar vendo nada que eu estou vendo agora, porque eu não liberei para vocês. Eu estou só abrindo um vídeo aqui, então vocês vão me ver procurando uma coisa que não tem nada a ver com o que vocês estão vendo, mas tudo bem. Só porque eu falei isso, o vídeo travou e não quis abrir. Estou tentando novamente, assim que ele abrir eu libero para vocês poderem ver. E ele não quer abrir, então acho que não vai acontecer isso para vocês não. É nessa hora que alguém vai levantar, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai no banheiro. Não esqueça de pausar o vídeo, né? Bom, não funcionou como eu queria. Então, como não funcionou, eu voltarei para nossa aula e depois eu procuro esse vídeo para mandar para vocês. Então, na interligação de duas frentes no subsolo deve ser observado os seguintes critérios: retirada total das pessoas das duas frentes, quando a detonação de cada frente. Isso acontece muito em túnel, quando o túnel se encontra, vindo de dois lados diferentes, tá? Para evitar a sinergia entre as detonações. Quando está um longe do outro, todo mundo pode vir avançando. Quando chega próximo, o ideal é que a gente tenha a retirada das duas frentes das pessoas quando estiver detonando uma ou outra, para evitar que eu tenha, por exemplo, uma ejeção no lado posterior. Além disso, eu não posso ter a detonação simultânea das duas frentes e eu tenho que estabelecer uma distância mínima de segurança para a paralisação de uma das frentes. Então eu vou chegando às duas. A partir de agora, só essa aqui vai se movimentar, essa aqui eu tiro todo mundo e deixo lá parado. Então só essa vai finalizar o procedimento, tá bom? Isso é bem difícil de fazer até, para você controlar e você garantir que todo mundo vai realmente estar na mesma direção. Senão vai acontecer que nem aquele meme da ponte, né? Que tá um aqui, tá um aqui, outro aqui, né? O ideal é que esteja todo mundo junto, e é difícil, você pode acontecer isso aqui, né? Em minas com emanações comprovadas de gases inflamáveis ou explosivos, somente será permitido o uso de explosivos adequados para essa condição, tá? Então, se eu tenho emanação de gases, eu não posso ter grandes energias. Se eu tiver grande energia, eu vou estar gerando grandes explosões e eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? E a fixação da espoleta no pavio deverá ser feita com um instrumento específico para fazer a amálgama. Antigamente o pessoal fazia no dente, dá aquela mordida, né? Então tem aqueles casos de acidente horrorosos que todo mundo já deve ter visto por aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por os trabalhos de aprofundamento de poços e rampas devem ser atendidos os seguintes requisitos: os transportes dos explosivos e acessórios para o local de desmonte devem ocorrer separadamente e após ter sido retirado o pessoal não autorizado. Antes da conexão das espoletas elétricas com o fio condutor, devem ser desligadas todas as instalações elétricas no poço ou na rampa, nesse caso específico, porque se eu tiver se tiver sistemas eletrônicos, por exemplo, uma descarga elétrica pode iniciar o meu explosivo de uma forma não desejada e descontrolada necessariamente, né? E aí pode acontecer um acidente. Então a detonação só pode ser acionada da superfície ou de níveis intermediários, para que ninguém esteja próximo também, tá? Para evitar acidente. Isso aqui me lembra uma história que o Antônio me contou, que enquanto ele ainda era estudante, né, na graduação, o professor levou eles para fazer uma visita numa construção de um shaft, né? E nessa construção do shaft, o professor levou eles para uma plataforma mais elevada e detonou com eles dentro do shaft ainda, né? Então aí eles viram a ação do desmonte, né? Pelo menos isso foi a história que ele
me contou tempos atrás, né? Então isso aí é interessante, mas não é muito legal. Eu não queria estar no lugar dele, não. Tá. Aí a gente está vendo, vai acontecer um desmontezinho ali. Tá. Assim eu espero que aconteça. Então a gente pode ver aí todo o sequenciamento do fogo, né? E aí a geração de poeira que a gente tem, né? O ideal é que a gente tenha um distanciamento para que ninguém fique bem próximo do que está acontecendo, né? Porque aí pode acontecer acidente. Agora bem devagar, em slow motion, mostrando a sequência do fogo, né? O fogo próximo do pilão, depois os furos de arranque, depois os de contorno, né? Na abertura de uma nova galeria, nesse caso específico. Tá? Então aqui a gente está um desmonte, então a gente precisa desse distanciamento todo para evitar acidentes, para que as operações ocorram sempre da melhor forma possível. Eu voltei o vídeo um ator aqui, vamos ver se ele vai funcionar, vamos ver se eu fico na tela. Não funcionou, deixa eu ver o que está acontecendo. Vou mostrar aqui. Então, aqui a gente também tem os pilões no meio, tá? Agora está saindo o arranque, saiu o pé, o material expulso todo pela frente, onde ele primeiro foi todo iniciado e depois aconteceu o desmonte. Então o retorno à frente detonada será permitido apenas depois da autorização do responsável pela área e verificação de existência da dissipação dos gases, como eu já havia falado para vocês, com tempo mínimo de retorno de acordo com o projeto de ventilação e plano de fogo, confirmação das condições de estabilidade e a marcação e eliminação de fogos falhados. Tá? Então primeiro, antes de voltar todo mundo, eu preciso garantir a correta situação, né, a situação mais segura possível daquela localidade. Tá? Na constatação ou suspeita de fogos falhados no material detonado, a gente precisa saber que os trabalhos têm que ser interrompidos imediatamente. Eu já vi casos, né, de um explosivo, de um fogo falhado, e depois de um tempo que o pessoal voltou, esse fogo detonou, tá? Esse explosivo detonou. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém tem ideia do que aconteceu, mas nesse caso o local não estava evacuado. Por sorte não atingiu ninguém. Isso aí são aquelas histórias que você reúne um monte de amigos para contar suas experiências, e um deles me contou isso, né? Eu nunca vivi essa situação, mas é possível de que aconteça. Tá? Então quando isso acontecer, a gente tem que informar o encarregado do fogo para que ele possa tomar as providências cabíveis, tá? Para garantir que nada vai acontecer de acidente. Tá? A retirada dos fogos falhados só poderá ser executada pelo encarregado do fogo ou sob sua orientação por pessoal qualificado e treinado. Então eu posso colocar pessoas treinadas que não seja diretamente o encarregado do fogo para fazer essa eliminação de fogos falhados. Tá? Há pessoas que falam, a gente tira o explosivo de dentro, e tem outras pessoas que falam que detonam lateralmente fazendo o desmonte secundário. A retirada do explosivo é mais difícil, né, em alguns casos. Geralmente o pessoal faz uma detonação lateral, né, eu não gosto muito de falar esse nome, faz o João de Barro, né, coloca isola o explosivo, o fogo falhado, coloca uma outra carga do lado, faz toda uma cama por cima dele e detona de novo. Tá? A retirada dos fogos falhados só poderá ser realizada através de dispositivos que não produza faíscas, fagulhas ou centelhas, tá? Para garantir que ele não venha a detonar enquanto as pessoas estiverem trabalhando para a remoção dele. Os explosivos e acessórios remanescentes de um carregamento ou que tenham falhado devem ser recolhidos a seus respectivos depósitos após a retirada imediata da escorva entre eles, utilizando recipientes separados. E é proibido o aproveitamento
de restos de furos falhados. Então eu não posso pegar esse explosivo e usá-lo de novo depois que eu retirei ele de dentro do furo. Tá? Então eu tenho que queimá-lo. Essa parte de inundação de uma mina de carvão a gente vai falar depois na próxima aula, tá bom? Lembrando, pessoal, não esqueçam, vou até voltar para o slide anterior, não esqueçam que esse é o material dessa nossa quinzena, tá? Então a gente para aqui no material da quinzena. Na quinzena que vem eu termino essa parte de segurança do trabalho, eu acredito, para que a gente tenha a nossa avaliação, tá bom? Então não esqueçam de comentar no fórum, não esqueçam de tirar dúvidas caso existam no WhatsApp, no fórum, né? Para que a gente possa caminhar mais tranquilamente, tá ok? Se tiverem alguma outra sugestão, por favor façam, assim como fizeram anteriormente, né? Sobre eu estar falando durante os vídeos e o vídeo com áudio alto, ninguém estava ouvindo, só percebi isso depois, avisei para vocês que problemas vão acontecer, assim como aconteceu na aula 3 agora há pouco, me perdi um pouquinho, então deu uma confusão, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos. Espero que todos fiquem bem, né? Que essa situação melhore o mais rápido possível pra gente. Valeu, pessoal, até a próxima.